Quando a agitação do dia vai embora, as luzes se apagam e o cansaço bate. É nesse momento de quietude que a nossa alma mostra o que realmente sente. Catherine Kuhlman, uma mulher de fé, dizia que os minutos antes de dormir são especiais, pois ali não há máscaras nem correria, apenas a nossa essência diante de Deus. Nesse espaço íntimo, quando tudo desacelera, o Espírito Santo mais deseja estar presente. Ele quer nos trazer conforto, nos guiar e falar conosco, não com barulho, mas com uma voz suave que nos renova depois de um dia cansativo. Catherine nos ensinava que o Espírito Santo não é apenas uma energia, mas uma pessoa de verdade que quer se aproximar de nós. Ele não se importa só com o que pedimos, mas sim com a nossa companhia. Quando nos aproximamos dele com sinceridade, especialmente nos momentos finais do dia, algo profundo acontece. O coração encontra paz, a mente se acalma, e até nossos sonhos são tocados pela presença daquele que nos conhece por completo. É por isso que algumas frases ditas com fé antes de dormir têm o poder de transformar não só a noite, mas a vida inteira. Essas frases não são mágica nem um ritual sem sentido. Catherine dizia que palavras simples, quando cheias de entrega, chegam ao céu. Ao falar algumas verdades ao Espírito Santo, você abre espaço para ele te guiar e te ouvir. Esse momento, mesmo que dure só alguns segundos, vira um lugar de encontro sagrado. O importante não é o tempo, mas o quanto você se entrega. Uma alma que termina o dia conversando com o Espírito Santo acorda com clareza, direção e uma proteção que o mundo não pode dar. O que vamos compartilhar aqui não é teoria, mas sim algo que foi vivido. Catherine Kuhlman falava com o Espírito Santo como se ele estivesse ali, fisicamente, e de fato ele estava. Ela dizia: o Espírito Santo é mais real para mim do que qualquer pessoa que eu possa tocar com as mãos. E você também pode viver essa realidade. Tudo começa com o que você diz, com o quanto você se entrega, com a forma como termina o dia. Essas frases que você vai aprender hoje não só trarão paz para o seu sono, mas também abrirão uma nova forma de se conectar com o Espírito de Deus. Então, antes de fechar os olhos esta noite, não leve para a cama o peso do dia, a preocupação com o amanhã ou as dores que não foram resolvidas. Leve a presença, leve a entrega, leve o Espírito Santo com você. Porque quando você aprende a falar com ele, até o silêncio vira a resposta. Ao dizer essas 5 frases, você não estará apenas terminando mais um dia, estará abrindo as portas para que o céu te visite enquanto dorme, e para que, ao acordar, sua alma já esteja cheia da presença que transforma tudo. Catherine Kuhlman ensinava que o Espírito Santo não visita um lugar por acaso, ele é atraído por corações que o desejam muito. E é no fim do dia, quando o barulho externo some, que esse desejo pode ser mais claro. Essa é a primeira frase: Espírito Santo, eu reconheço que você está aqui. Esta não é apenas uma frase dita da boca para fora, mas um reconhecimento de que ele está presente. Catherine dizia que o Espírito Santo nunca força a entrada, ele espera ser notado e honrado. Ao dizer isso antes de dormir, você muda o ambiente. Sua alma para de carregar o peso do dia e começa a descansar em uma presença que te guarda. Essa frase simples tem o poder de mudar toda a atmosfera espiritual da noite. Reconhecer a presença do Espírito é reconhecer que você não está sozinho, que é uma companhia invisível, mas real, silenciosa, mas ativa, que cuida do seu descanso. Catherine acreditava que esse reconhecimento era o primeiro passo para experiências profundas. Pessoas que terminam o dia com essa frase não só dormem melhor, mas acordam transformadas. Porque ao se entregar ao Espírito, mesmo o sono vira um momento de aprendizado e cura. É ali, na quietude, que ele cura feridas, acalma as emoções e planta boas ideias. Me perdoe se hoje eu te ignorei. Essa frase abre caminhos entre a alma e o céu. Catherine era muito cuidadosa para não entristecer o espírito. Ela dizia que ele é como uma pessoa sensível, que muitas vezes é esquecida. Ao dizer isso antes de dormir, você está limpando o altar, ou seja, reconhecendo: talvez hoje eu me distraí, talvez eu falei demais, talvez eu não te ouvi. É um pedido de perdão sincero, não por culpa, mas por amor. E esse tipo de arrependimento toca o coração do espírito. Ele não exige perfeição, mas verdade. Essa frase tem um poder que te liberta.
Ela encerra o dia sem pesos espirituais, sem amarras invisíveis de autocondenação. Catherine dizia que o arrependimento não é um peso, mas uma chave. Ele abre a alma para receber o que virá no dia seguinte. Ao confessar que você falhou, mesmo em silêncio, está dizendo: Espírito Santo, estou aqui para recomeçar. E é aí que a graça se derrama, não como um conceito, mas como uma presença real. Nesse lugar de humildade, o Espírito entra com consolo, e você dorme leve porque foi purificado por dentro. Essa prática, segundo Catherine, é uma das formas mais profundas de se conectar com Deus. Ela sempre dizia: o Espírito Santo ama quem fala com ele como quem fala com um amigo. E essas duas frases iniciais, eu te reconheço e perdoa-me, não só o convidam, mas também o envolvem. Elas criam um ambiente de respeito e entrega. Elas limpam, acolhem, fortalecem, e quando ditas antes de dormir, entregam o controle da noite nas mãos daquele que nunca dorme. É nesse nível de entrega que os milagres mais íntimos começam. Fale comigo enquanto eu durmo. Catherine Kuhlman dizia que a presença do Espírito Santo não se impõe, mas responde. E a terceira frase poderosa é essa. Ela quebra a ideia de que Deus só fala quando estamos acordados. Catherine acreditava que o Espírito não se limita a nos guiar quando estamos acordados, ele também age enquanto dormimos. Quando essa frase é dita com o coração aberto, o Espírito tem liberdade para tocar seus pensamentos, trazer paz, mostrar direções e até corrigir com carinho. É a oração de quem não quer apenas dormir, mas quer ser moldado mesmo nos sonhos. Essa frase também nos ajuda a ter uma sensibilidade espiritual que vai além do que entendemos com a mente. Catherine dizia que os sonhos, quando entregues ao Espírito, deixam de ser apenas reflexos do dia e se tornam mensagens do céu. Ao pedir que ele fale durante a noite, você abre espaço para experiências sobrenaturais, para avisos, visões e consolo. Muitos que vivem em confusão, ansiedade e dúvida poderiam receber respostas claras se apenas dissessem: Espírito Santo, fala comigo enquanto eu durmo. A alma repousa, mas o espírito ouve. Eu confio que o Senhor está no controle. Essa é a quarta frase que Catherine considerava uma prova de fé. Ela ensinava que não há oração mais profunda do que a que nasce de um coração entregue. E dizer isso ao Espírito Santo antes de dormir não é se conformar, mas descansar. Catherine dizia que essa frase afasta o medo, acaba com a ansiedade e acalma os pensamentos. Quando você diz essa confiança, está afirmando, mesmo sem entender, mesmo sem ver, eu confio. E essa fé, segundo ela, cria um ambiente onde o espírito age com alegria, porque ele vive onde há confiança. Esse tipo de confiança transforma o sono em uma experiência de renovação. A alma que confia descansa de verdade. Catherine contava que muitas pessoas a procuravam em busca de paz, mas ela sempre dizia: a paz não está nas respostas que você procura, mas na presença de quem você confia. E essa frase, dita antes de dormir, é como um remédio invisível. Ela cura o cansaço espiritual, organiza as emoções e prepara o espírito para o dia seguinte. O inimigo pode até tentar atacar durante a noite, mas não encontra brechas onde a fé é declarada. Fique comigo esta noite. Por fim, a quinta frase que fecha esse ciclo de entrega é essa. Catherine dizia que o Espírito Santo é um convidado que adora ser chamado. E essa frase é um convite simples, mas cheio de significado. Ela não vem de uma pessoa religiosa, mas de alguém que reconhece que precisa de companhia. Ao dizer isso, você não apenas ora, você recebe. Você dorme e volta na glória. Catherine chamava isso de presença que embala. Não é uma emoção, é uma amizade. Não é um ritual, é um relacionamento. E quando o Espírito aceita esse convite, até o silêncio da madrugada se enche da voz de Deus. Catherine Kuhlman dizia que há uma beleza sagrada nos momentos em que a alma se despede do dia com respeito. As 5 frases ao Espírito Santo não são apenas palavras ditas para preencher o silêncio, mas gestos espirituais que moldam o coração. Ao dizer, fique comigo esta noite, você não está apenas encerrando o momento de oração, está abrindo as portas da sua intimidade para que o Espírito viva, descanse e te guie. Catherine acreditava que,
Quando convidado dessa forma, o Espírito Santo não apenas visita, ele fica. E a presença dele muda até a forma como você dorme. Essa permanência é o que transforma uma noite simples em um território espiritual. Catherine ensinava que o Espírito não vem apenas para observar, ele vem para agir. E quando uma alma se entrega a ele dessa forma, coisas começam a acontecer que os olhos comuns não veem. Medos antigos são arrancados, feridas emocionais começam a cicatrizar, tensões no corpo relaxam. O Espírito Santo não precisa de um palco para curar, basta um coração aberto. E é isso que essa última frase proporciona, um espaço onde ele pode agir sem pressa, no tempo da madrugada, no ritmo do céu. Ela também falava que os milagres mais profundos geralmente nascem da simplicidade. E essas 5 frases, tão curtas e íntimas, são sementes de milagres que duram. Ao praticá-las todos os dias, a alma vai se alinhando à voz do Espírito. Ele começa a se tornar mais presente, mais real, mais próximo. Catherine dizia que o segredo não está em ouvir trovões ou ter visões espetaculares. O segredo está em sentir quando ele se move suavemente, quando ele toca sem fazer barulho, quando ele responde apenas com paz. E essa sensibilidade se constrói nesse espaço noturno, com frases sussurradas de fé. Outra verdade que Catherine Kuhlman destacava é que quando o Espírito Santo chamado à noite, o dia seguinte amanhece diferente. As dificuldades podem continuar, as situações podem não mudar de imediato, mas o seu interior está renovado. A alma acorda com outra atitude, outra clareza, outro ânimo. Porque quem dorme sob a presença do Espírito não acorda confuso, acorda guiado. E esse é um dos maiores presentes de quem aprende a terminar seus dias com ele, acordar já pronto no Espírito, com sabedoria para o que virá. Ela nos lembrava de algo precioso. O Espírito Santo adora estar onde é lembrado com carinho. Ele não resiste a um coração que o chama com doçura. Por isso, ao terminar o dia com essas 5 frases, você não está apenas fazendo um ritual religioso. Você está criando um lar espiritual, um lugar onde ele é desejado, onde ele é esperado, onde ele tem liberdade para agir. Catherine dizia: não vá dormir levando só suas preocupações, vá dormir levando o Espírito Santo com você. Porque quem aprende a adormecer na presença dele, desperta na glória. Catherine Kuhlman costumava dizer que o Espírito Santo não busca multidões, ele busca profundidade. E é nas horas silenciosas, quando tudo se acalma e o coração repousa, que ele encontra espaço para se mostrar. Essas 5 frases antes de dormir não são apenas uma forma de pedir, mas de se entregar. Cada uma delas convida o espírito a caminhar por dentro da alma, tocando lugares que nem sempre foram permitidos a outros. Catherine ensinava que à noite Deus revela coisas que durante o dia o orgulho esconde. E é nessa entrega noturna que o Espírito age com mais liberdade. Ela também explicava que o Espírito Santo é um mestre em restaurar o que está invisível. Quando dizemos, me perdoe se eu te ignorei, não estamos apenas confessando, estamos reconhecendo que ele esteve ali o tempo todo. Catherine dizia que essa consciência cria uma conexão mais forte, porque quanto mais você se sente observado pelo Espírito, mais você o deseja perto. E quando a alma deseja, o céu responde. A oração da noite, então, deixa de ser um hábito e vira um encontro. E nesse encontro, amarras invisíveis começam a se romper. Mágoas antigas, culpa escondida, medos secretos, tudo começa a ceder diante da presença. Outro ensinamento poderoso que Catherine nos deixou é que o Espírito Santo é uma pessoa que se comunica até no silêncio. A frase "fala comigo enquanto eu durmo" é um pedido que carrega humildade e fé. Não é uma exigência, mas uma abertura. Catherine dizia que o Espírito fala em sonhos, mas também fala trazendo paz. Ele corrige sem ofender, ele mostra sem acusar. E quando você ora com esse tipo de abertura, mesmo que não ouça palavras, você acorda diferente, com leveza, com direção, com algo no espírito que você não consegue explicar, mas sabe que veio do alto. Ela também falava sobre como a frase "eu confio que o Senhor está no controle" desarma o inimigo. O mal trabalha com a ansiedade e o medo. Ele tenta fazer você dormir com a mente sobrecarregada, repetindo problemas, imaginando cenários negativos, criando tensão. Mas essa frase, dita com fé, é como uma muralha que se levanta.
Catherine dizia que essa confiança declarada atrai o Espírito Santo como um ímã atrai o metal, porque o Espírito vive onde há fé. E quando você entrega o controle, você recebe descanso. Você dorme e ele age. E por fim, ela nos ensinava algo que poucos entendem. Quando dizemos, fique comigo esta noite, não estamos apenas pedindo companhia, estamos oferecendo um lar. Catherine dizia que é um nível de entrega em que o Espírito Santo se sente tão bem-vindo que ele começa a transformar a casa em um altar. O quarto deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um ambiente sagrado. E quando isso acontece, até os detalhes mudam. O ambiente se enche de paz, o sono fica leve, os pensamentos desaceleram, porque a presença que está ali não é uma ideia, é uma pessoa real, viva e cheia de amor. Catherine Kuhlman dizia que a intimidade com o Espírito Santo é construída nos pequenos detalhes, nos gestos escondidos, nas palavras suaves, nos sussurros que ninguém ouve. Ao dizer essas 5 frases antes de dormir, você está construindo uma escada invisível entre o céu e o seu quarto. E cada noite se torna um degrau, cada palavra um passo de aproximação. Catherine afirmava com carinho: quanto mais você o honra, mais ele se revela. E quando esse ciclo noturno se repete com sinceridade, o Espírito passa a ser não apenas um visitante, mas alguém que mora e transforma. Ela também nos alertava sobre o poder da rotina espiritual silenciosa. Enquanto muitos se concentram em grandes eventos, Catherine se concentrava no que era secreto, porque é ali que o Espírito age com mais profundidade. Essas frases ditas com fé no fim do dia não só mudam a Deus, mas também mudam você. Elas vão limpando a alma do que se acumulou durante o dia, dissolvendo o estresse, desarmando o orgulho, acalmando o coração. E o espírito, vendo essa entrega repetida, começa a confiar mais de si ao seu espírito. A conexão se aprofunda, e a sensibilidade espiritual se acende com uma luz que nem as noites mais escuras apagam. O ambiente onde essas frases são ditas também passa a ter uma marca. Catherine dizia que a presença do Espírito Santo deixa vestígios, como o perfume de alguém que acabou de sair de um lugar. E quando você ora assim todas as noites, sua cama se torna um altar, suas paredes testemunhas, seu travesseiro um lugar de descanso não apenas físico, mas espiritual. As visitas da presença se tornam constantes, e os sonhos se tornam mais que imagens, tornam-se encontros. Catherine chamava isso de sono cheio de glória, não pelo que se vê, mas pelo que se sente ao acordar. Ela também destacava que o Espírito Santo se importa muito com quem o trata com carinho. Muitas pessoas ignoram a importância de honrá-lo com palavras sinceras e simples, mas essas 5 frases carregam algo a que ele não resiste: a entrega. Catherine dizia que uma alma entregue é mais atraente para Deus do que qualquer apresentação religiosa. Quando você diz fique comigo esta noite, não está pedindo uma visita rápida, está oferecendo descanso, companhia, amizade. E isso é tudo que o Espírito mais deseja: ser amado não apenas como poder, mas como pessoa. Por isso, ao tornar essas frases parte da sua rotina espiritual, você estará fazendo muito mais do que encerrar um dia. Estará abrindo uma nova dimensão de conexão. Catherine Kuhlman testemunhava que as maiores manifestações do Espírito em sua vida vinham depois de longos períodos de oração solitária e simples, sem multidão, sem microfone, apenas ela e ele. E foi nesses encontros que ela descobriu que o Espírito Santo não é apenas um consolador, mas o amigo mais presente, mais sensível e mais fiel que alguém pode conhecer. E tudo começa com um gesto de dizer no silêncio da noite: eu reconheço que você está aqui. Catherine Kuhlman afirmava que a verdadeira conexão com o Espírito Santo não começa com grandes manifestações públicas, mas com conversas simples e particulares. E quando alguém aprende a terminar o dia com essas 5 frases, está cultivando esse relacionamento em um lugar onde ninguém vê. Ao repetir me perdoe se hoje eu te ignorei, a alma reconhece que o Espírito é uma pessoa com sentimentos, que pode ser ferido, esquecido ou deixado de lado. Catherine dizia que essa sensibilidade era o que mais atraía a glória de Deus. A humildade sincera, quando expressa em poucas palavras, abre caminhos para grandes demonstrações. O Espírito Santo não exige perfeição, mas verdade. Ele se aproxima quando vê um coração disposto a ser moldado. Catherine costumava dizer que a alma que termina o dia em arrependimento acorda renovada pela graça. Essa frase, dita de forma sincera,
Tira o peso de querer resolver tudo sozinho e cria espaço para o consolo. O Espírito então não apenas ouve, ele responde, não com condenação, mas com paz. A alma se acalma, o corpo descansa e o espírito se renova. E é por isso que tantas pessoas que adotam essa prática diária sentem uma nova leveza pela manhã. Outro princípio que Catherine enfatizava era o poder de estar sempre ciente da presença do Espírito. Ao dizer eu reconheço que você está aqui todas as noites, você vai ensinando o coração a perceber o que é invisível. Com o tempo, essa prática transforma não só as noites, mas os dias. Você começa a notar o Espírito nas pequenas decisões, nos detalhes do dia a dia, nas emoções que antes passavam despercebidas. Catherine ensinava que isso era viver em diálogo, uma oração que não termina com o amém, mas que se estende enquanto se dorme, enquanto se acorda, enquanto se vive. Ela também ensinava que esse tipo de entrega profunda antes de dormir tem o poder de acalmar os ataques da mente. Muitas pessoas enfrentam batalhas internas na hora de deitar. Pensamentos acelerados, preocupações, sentimentos não resolvidos. Catherine dizia que uma alma cheia da presença descansa de forma diferente. As frases ditas ao Espírito Santo são como portas que se fecham para a ansiedade e se abrem para a segurança. E onde há segurança, o sono vira cura, não apenas cansaço. A mente desacelera, o coração encontra repouso, e o espírito é alimentado em silêncio. Por fim, Catherine nos lembrava que a verdadeira fé é construída nas repetições diárias feitas com amor. Dizer essas frases toda noite não é uma rotina fria, é uma fidelidade apaixonada. O Espírito Santo não se impressiona com palavras bonitas, mas com a constância. Uma alma que o convida todos os dias, mesmo nos dias difíceis, mesmo sem emoção, mesmo cansada, está dizendo: eu não posso viver sem a tua presença. E quando essa dependência é reconhecida, o céu se inclina, porque não há nada mais valioso para o espírito do que uma alma que antes de dormir diz baixinho: fique comigo esta noite. Catherine Kuhlman dizia que aquilo que você alimenta no silêncio da noite se mostra com força na luz do dia. Ao tornar essas 5 frases um hábito antes de dormir, a alma começa a construir uma fortaleza interna que não desmorona com as dificuldades da vida. Ela ensinava que o Espírito Santo é como um jardineiro, ele semeia durante a madrugada aquilo que você colherá nas horas mais difíceis. E quando você diz, fala comigo enquanto eu durmo, está permitindo que o céu haja mesmo quando seus olhos estão fechados. É uma entrega tão profunda que o descanso vira algo inspirador. Esse tipo de oração atrai um tipo raro de paz. Catherine contava que, ao permitir que o Espírito Santo a guiasse durante o sono, ela não apenas acordava com serenidade, mas com revelações específicas, clareza para decisões e uma direção espiritual muito clara. Era como se o próprio céu organizasse os pensamentos durante a noite. E essa realidade não é só para grandes homens ou mulheres de Deus, é para qualquer pessoa que se coloque diante do Espírito com sinceridade. A frase "fala comigo" abre portas que nenhuma distração do dia conseguiu abrir. Ela também ensinava que o Espírito Santo adora os pequenos detalhes da intimidade. Dizer "fique comigo esta noite" é mais do que pedir companhia, é uma declaração de dependência. Catherine afirmava com frequência: o Espírito Santo nunca ignora um coração que diz "preciso de ti". Quando essa frase é dita não com medo, mas com amor, ela se transforma em um convite irresistível. E é nesse nível de relacionamento que os milagres silenciosos acontecem, aqueles que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença no seu interior. Você não acorda com barulhos de trombetas, mas com a certeza de que foi tocado pela presença do Espírito durante a noite. A presença do Espírito também afeta o ambiente ao redor. Catherine dizia que o lar de alguém que ora com o Espírito Santo antes de dormir tem uma paz perceptível. Não é sobre palavras bonitas, é sobre um ambiente abençoado. Quem entra em um quarto onde essas frases são ditas com fé sente algo diferente: descanso, segurança, leveza. É a marca de alguém que vive com Deus. Catherine explicava que na verdadeira oração também há proteção invisível. A alma se torna um lugar seguro, e o lar um lugar onde a glória descansa. Por isso, cada frase carrega um peso eterno. Elas não são apenas uma preparação para o sono, são o começo de uma caminhada profunda com o Espírito Santo.
Catherine dizia que essa jornada começa onde termina o orgulho, no silêncio do fim do dia, quando não há mais máscaras, quando a alma se dobra e diz: Espírito Santo, eu não quero apenas dormir bem, eu quero estar contigo. E nessa entrega, o céu encontra morada. A noite deixa de ser escura e se torna cheia de luz, porque onde ele vive, até o sono se transforma em oração. Catherine Kuhlman afirmava que uma vida cheia do Espírito Santo não é marcada por eventos espetaculares, mas por hábitos discretos cultivados com respeito. E essas 5 frases ditas antes de dormir formam um caminho constante de glória. Quando alguém diz: Eu confio que o Senhor está no controle, está fazendo mais do que descansar, está entregando o amanhã. Catherine dizia que o Espírito Santo não pode encher um coração que ainda tenta controlar tudo. Mas quando a alma se entrega com sinceridade, ele assume o lugar de honra, e ali começa o verdadeiro descanso. Essa entrega muda a forma como a pessoa que ora sente as coisas. Catherine explicava que a ansiedade, o medo e a angústia não resistem à presença de um Espírito Santo acolhido com confiança. A frase "eu confio" é uma chave que tranca as portas da preocupação e abre os portais da paz. Muitos tentam dormir exaustos de lutar com seus próprios pensamentos, mas não percebem que uma única frase dita com fé pode mudar tudo. O Espírito age quando a alma solta o peso. E essa libertação espiritual, silenciosa e invisível, tem o poder de restaurar até aquilo que parecia perdido. Ela também ensinava que a constância vale mais do que a intensidade. Orar com fervor uma noite e depois esquecer por semanas não constrói uma conexão profunda. Mas repetir noite após noite as mesmas frases com o coração sincero é como gotas de óleo que enchem a alma. Catherine dizia que o Espírito Santo se revela a quem insiste, a quem volta, a quem permanece. E cada uma dessas frases é um passo em direção a uma amizade eterna. Não se trata de como você sente, mas de como você se posiciona. A fé que insiste é a fé que vê. A frase "fique comigo esta noite", quando se torna parte da sua rotina espiritual, transforma o simples ato de deitar em uma experiência sagrada. Catherine chamava isso de dormir no colo da glória, porque quando o Espírito Santo está presente, até o sono vira cura. A insônia para, os pesadelos desaparecem, a mente desacelera. Ele envolve, cobre, guia sem palavras, sem esforço, apenas por ser quem ele é. E quando a alma reconhece esse amor constante, não precisa mais pedir proteção, ela simplesmente descansa dentro dele. Por fim, Catherine dizia que essas 5 frases, se ditas com verdade, não apenas mudam suas noites, elas preparam você para carregar o Espírito durante o dia. Porque quem dorme com o Espírito Santo acorda cheio de direção, sabedoria e paz. E isso é o que diferencia os que vivem apenas para as coisas visíveis e os que vivem para o Espírito. A intimidade construída no escuro, uma alma que se entrega à presença quando ninguém está olhando, será levantada com autoridade quando o mundo estiver assistindo. Tudo começa com palavras simples sussurradas na escuridão, mas ouvidas claramente no céu. Catherine Kuhlman sempre dizia que a presença do Espírito Santo não é apenas um conforto, é um poder que molda destinos. E é durante o silêncio da noite, quando tudo se cala, que o Espírito encontra espaço para reescrever o que o dia não conseguiu resolver. Ao dizer "fala comigo enquanto eu durmo", você não está fazendo um pedido simbólico, mas oferecendo seu interior como um lugar para receber revelações. Catherine afirmava que muitas vezes os conselhos mais claros do céu não vêm enquanto oramos com intensidade, mas enquanto descansamos com entrega. Ela também ensinava que o Espírito Santo nunca ignora um coração sensível, e as frases ditas antes de dormir são como sementes lançadas no solo mais fértil da alma, aquele momento em que a mente já se entregou e o Espírito está pronto para receber. Catherine dizia: se você quer ouvir Deus, aprenda a descansar nele. Ao confiar que o Espírito estará contigo durante a noite, você está cultivando essa confiança em camadas invisíveis. O que você diz com a boca antes de dormir, ele registra com carinho, e enquanto você dorme, ele trabalha. Essas frases também funcionam como proteção espiritual. Catherine alertava que muitas pessoas ignoram o fato de que a noite também é um campo de batalha. Pensamentos ruins, ataques à mente, sonhos estranhos, tudo isso pode abrir portas. Mas quando você termina o dia com conexão, com confissão, com confiança,
O espírito protege suas emoções e fecha essas brechas. Você dorme guardado não apenas por palavras, mas por uma presença. E a presença, como ela dizia, vale mais do que qualquer proteção humana. A frase "me perdoe se hoje eu te ignorei" é uma das que mais curam, porque ela restaura a conexão quebrada ao longo do dia. Catherine Kuhlman dizia que muitas vezes ferimos o Espírito Santo não com grandes pecados, mas com negligência. E quando reconhecemos isso, não como condenação, mas como um arrependimento cheio de amor, a relação se restaura com mais força. A alma termina o dia limpa, e o espírito se alegra, porque para ele o que importa não é quantas vezes caímos, mas quantas vezes escolhemos voltar com sinceridade. Catherine concluía: não há lugar mais seguro para se adormecer do que nos braços do Espírito Santo. E é isso que essas 5 frases constroem noite após noite. Elas não são apenas palavras, são pontes entre um coração frágil e uma presença eterna. E quando a alma aprende a fazer esse caminho, o dia termina diferente e o dia seguinte começa mais leve, porque uma alma que dorme no Espírito acorda em paz. E onde há paz, o mundo já não domina, porque o céu, mesmo em silêncio, continua governando tudo. Catherine Kuhlman dizia que as maiores mudanças espirituais começam em lugares que ninguém vê, como o momento em que você apaga as luzes, respira fundo e diz: "Fique comigo esta noite." Essas palavras repetidas com verdade criam um histórico de conexão. Não são só frases, são marcos espirituais que Deus guarda como promessas. Ela acreditava que o Espírito Santo ama a consistência, e quando alguém o honra todos os dias, mesmo nos dias difíceis, mesmo sem emoção, mesmo cansado, ele responde. Porque a fidelidade atrai a glória. Ela também explicava que há níveis de presença que só são alcançados por quem se torna um amigo muito próximo do Espírito. E essa amizade começa com esses pequenos momentos de entrega, como um sussurro antes de dormir. Catherine dizia que o Espírito observa noite após noite como você o chama, e quando ele percebe que não está sendo buscado por obrigação, mas por amor, ele se revela com uma profundidade que poucos conhecem. A oração vira a própria atmosfera, o quarto vira um altar, e a alma se torna uma morada viva. A frase "eu confio que o Senhor está no controle" é uma das maiores declarações de guerra contra o medo. Catherine ensinava que a fé não é a ausência de dúvidas, é uma decisão. E quando você escolhe confiar no Espírito antes de dormir, está terminando o dia no lugar certo. Está dizendo, mesmo sem respostas, mesmo sem solução, eu sei quem cuida da minha história. Essa confiança atrai direção, traz descanso e fecha as portas para os ataques emocionais noturnos. É como se o Espírito estendesse um cobertor sobre sua alma e tudo dentro de você respirasse em paz. Ela também dizia que "fala comigo enquanto eu durmo" é uma frase que abre portas para o profético, porque Deus não dorme. E uma alma que se oferece para ouvir durante o sono se torna um canal para sonhos divinos, visões de alerta, palavras que marcarão decisões futuras. Catherine viveu isso e dizia com frequência: Deus fala com quem está disposto a ouvir a qualquer hora. E essa disposição, expressa com essas frases simples, mostra ao Espírito Santo que há espaço, e onde há espaço, ele preenche. Por fim, Catherine nos ensinava que uma alma que ora com essas 5 frases todas as noites não apenas descansa, ela se transforma. Porque o Espírito Santo nunca entra em um lugar para sair do mesmo jeito. Ele toca, molda, limpa, cura. E esse processo começa com a humildade de quem diz: eu reconheço você, eu te quero, eu confio em você. A noite então deixa de ser um intervalo e se torna um encontro. E como ela dizia com os olhos cheios de lágrimas, quem adormece com o espírito, acorda com o céu por dentro. Ao longo deste texto, mergulhamos na simplicidade e na profundidade de 5 frases que, quando ditas ao Espírito Santo antes de dormir, não apenas encerram um dia, mas abrem um portal para o que é sobrenatural. Catherine Kuhlman nos ensinou que não há fórmula mágica para viver com o Espírito, mas há uma chave que sempre funciona: a entrega. E essas frases são o reflexo de uma alma que escolhe se entregar. Não se trata de religião ou ritual, mas de um relacionamento real, uma decisão noturna que transforma o dia seguinte, um gesto íntimo que atrai uma presença poderosa. As palavras que saem da sua boca antes de dormir moldam o que acontecerá dentro de você enquanto dorme.
Ao dizer, eu reconheço, me perdoe, fala comigo, eu confio, fique comigo, você está colocando sua alma na direção do céu. E o céu responde a esse gesto, porque o Espírito Santo não está procurando multidões barulhentas, ele está esperando corações silenciosos que o chamem com sinceridade. É nesse lugar secreto que ele se revela, e quando ele se revela, até o sono comum se torna um lugar sagrado. Mais do que nunca, precisamos aprender a descansar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Dormir com o corpo cansado e a alma agitada não cura ninguém. Mas quando o espírito é convidado com carinho, ele acalma os pensamentos, tranquiliza o coração e cura por dentro. Catherine dizia que os milagres mais profundos não acontecem em público, mas no quarto, entre uma luz apagada e uma oração sincera. E é ali, naquela entrega noturna, que o Espírito escreve as páginas mais discretas e ao mesmo tempo mais importantes da nossa história. Então, ao final de cada dia, lembre-se, o Espírito Santo deseja ouvir sua voz. Ele não está esperando que você saiba o que dizer, ele está esperando que você diga com o coração. Essas 5 frases podem parecer pequenas, mas carregam um peso eterno. E se você as tornar parte da sua rotina espiritual, vai descobrir que o céu nunca fecha as cortinas para quem termina o dia com fé. Dormir com o Espírito Santo é acordar com direção. E quando isso se torna um hábito, o sobrenatural vira rotina. Se essa mensagem tocou sua alma, escreva nos comentários qual dessas 5 frases mais te marcou hoje. Curta este vídeo se ele te edificou de verdade e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que vão além do óbvio, que mergulham no profundo. Porque aqui, cada palavra é uma ponte. E talvez hoje tenha sido a ponte que seu espírito esperava para finalmente descansar, não apenas no travesseiro, mas nos braços do Espírito Santo.